Ribeiro Teixeira, médica dermatologista. Agradeço muito por estar aqui connosco. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada, é um gosto recebê-la. Muito obrigada. E antes de conhecermos precisamente a origem, as causas, os sintomas, gostava de saber se este é um motivo comum de consulta, a dermatite perioral. Olá, Alexandra. Muito boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um gosto. Sim, é um motivo extremamente frequente de consulta. Eu atrever-me a dizer que vejo uma dermatite perioral todos os dias na minha consulta. É extremamente frequente, mas infelizmente subdiagnosticada e há ainda muita falta de informação sobre este problema por parte de toda a gente, não só pacientes, mas também comunidade médica e farmacêuticos, etc. Portanto, acho extremamente pertinente falarmos deste tema hoje. E essa sugestão surgiu também da Sra. Doutora, não é? Precisamente para passarmos esta informação aos nossos telespectadores. E o que é a dermatite perioral e como é que se distingue de outras condições de pele? A dermatite perioral é, de facto, uma inflamação que é caracterizada por um aparecimento de vermelhidão, mas também de pápulas, de vesículas, papulovesículas também, às vezes borbulhas, pústulas, que aparecem na maioria dos casos junto à boca, quer seja de um lado ou às vezes até bilateralmente. Esta é a apresentação mais comum, mas também pode aparecer à volta do nariz e também à volta dos olhos. E neste caso nós dizemos não dermatite perioral, mas periorificial, ou seja, ela pode aparecer à volta de qualquer orifício da face. Em casos muito, muito, muito raros pode atingir a zona genital, mas aí é muito raro. Sobretudo, grande maioria dos casos, junto à boca, e é muito característico e isso ajuda-nos a distinguir dos diagnósticos diferenciais, eu já vou dizer quais são, é que ela poupa a linha imediatamente junto à boca, ou seja, nós vemos realmente aqui nesta zona ou aqui nesta zona esta inflamação, com as tais pústulas, pápulas ou vesículas, mas há uma linha junto à boca de pele poupada pela patologia e isto ajuda-nos no diagnóstico, assim como a ausência de características típicas das doenças que são diagnósticos diferenciais e que são de facto a rosácea, grande diagnóstico diferencial, o acne, e também casos de eczema, quer seja o eczema ou dermatite seborreica, irritativa, alérgica de contacto ou também, em casos mais raros, também o próprio lúpus e a sarcoidose, mas aí são patologias muito mais raras e raramente se colocam como diagnóstico diferencial. Mas sobretudo a rosácea, o acne e os eczemas, seja qual for a sua etiologia, os eczemas. Já percebi que é mais comum nas mulheres. E qual é a sua causa? É desconhecida, a causa é desconhecida. Há um estudo recente feito na Alemanha que mostra que há realmente uma alteração do microbioma na pele destes pacientes e o que é que significa? Quer dizer que há uma alteração das bactérias boas e más que habitam a nossa pele e que essa desregulação do microbioma leva também é causada por uma disfunção da barreira da pele, ou seja, a epiderme, que é a nossa camada mais superficial da pele, não funciona bem e isso vai fazer com que as tais bactérias se alterem, ou seja, menos bactérias boas, mais bactérias más, mas também que haja uma maior permeabilidade ou penetração daquilo que nós aplicamos na nossa pele, portanto até skincare, há uma maior penetração e, portanto, uma maior propensão a causar irritação. Mas pensa-se também que fatores genéticos e hormonais possam também desempenhar um papel e nós vemos isso porque a patologia, 90% das pessoas em idade adulta afetadas são mulheres, portanto aqui o papel hormonal, e também o próprio uso de anticoncepcionais, a pílula parece agravar e contribuir para isto. Não posso deixar de falar do stress. Stress emocional é das principais causas do desenvolvimento da dermatite perioral e eu tenho muitas pacientes que com dermatite perioral em que elas se desenvolvem em alturas, por exemplo, de uma mudança de emprego ou numa altura de um divórcio, numa altura em que o filho sai pela primeira vez de casa. Ou situações de luto. Portanto, aqui é o componente emocional e, por fim, também falar de práticas de skincare erradas. Sobretudo o uso de cremes hidratantes com texturas mais ricas, com texturas oclusivas. Dou o exemplo da vaselina, que vai formar uma camada oclusiva, que vai tapar os nossos poros e, portanto, causar essa alteração na barreira cutânea e levar ao desenvolvimento da dermatite perioral. Portanto, a simples vaselina, que nós achamos que poderá estar a fazer muito bem à nossa pele, a hidratar a pele em excesso, se calhar? Sim, em alguns casos isto pode ser feito, mas há casos, sobretudo pessoas que têm esta tendência à dermatite perioral, têm que ter cuidado com estes cremes, com estes hidratantes demasiado oclusivos. Queria também chamar a atenção para o papel da própria lavagem, limpeza ou higiene dentária. Pensa-se que o uso de pastas dentífricas com flúor possa também contribuir para isto. Daí o nosso conselho
mas neste é um conselho para a população geral, para toda a gente, que devemos sempre primeiro lavar os dentes e depois lavar a cara, nunca ao contrário. Portanto, sempre lavar a cara, fazer a limpeza da face depois da higiene dentária. Portanto, a causa não é conhecida, mas existem aqui alguns fatores de risco que podem contribuir. E alguma predisposição genética. Exatamente. Exatamente. O diagnóstico é fácil de fazer, Sr. Doutor? É só visível, clínico, ou também existe algum exame complementar? Na grande maioria dos casos, o diagnóstico é muito fácil. Como estávamos a comentar antes do programa, a maioria dos casos o paciente entra no consultório e nós, dermatologistas, fazemos logo o diagnóstico, porque a grande maioria dos casos é muito típico. Há, na verdade, algumas formas de apresentação mais raras, em que são mais atípicas, e aí sim o diagnóstico é mais difícil. Mas na maioria dos casos nós vamos avaliar o paciente, ver a pele e excluir sinais das outras patologias que enumeramos, e às vezes excluindo os outros diagnósticos diferenciais chegamos a este diagnóstico, que às vezes é um diagnóstico de exclusão, e fazemos o diagnóstico da dermatite perioral. Em casos mais raros, em que realmente não conseguimos ter a certeza de que se trata realmente de uma rosácea, ou sobretudo se trata de uma sarcoidose, um lúpus, aí sim podemos recorrer à biópsia cutânea, à biópsia de pele. Mas isto é muito raro, normalmente não é necessário. Ou então realizamos testes epicutâneos para excluir, por exemplo, dermatites alérgicas, de contacto alérgicas. Existe também alguma vantagem em procurar um médico dermatologista o mais cedo possível para começar o tratamento? Essa é uma boa pergunta. Existe, sem dúvida alguma, porque é uma patologia, como eu comecei por dizer, muito desconhecida, ainda há muito pouca informação. O tempo que se demora até se realizar o diagnóstico é muito grande na dermatite perioral. A maior parte dos pacientes que nós vemos na consulta de dermatologia já foram à farmácia, já foram a outros médicos, e nunca lhes foi feito o diagnóstico correto. A maioria dos pacientes já vem a fazer um corticoide tópico, já vamos falar sobre isso, que nestes casos até é contraindicado. Portanto, respondendo à pergunta, sem dúvida alguma que o ideal é dirigir-se a uma consulta de dermatologia, mas todos nós sabemos, eu não vou ser hipócrita, que é muito difícil conseguirmos uma consulta de dermatologia atempadamente ou num curto espaço de tempo. Mas se isso for possível, é sem dúvida alguma uma patologia que deve ser preferencialmente tratada pela dermatologia, porque é difícil tratar. Mesmo por um dermatologista experiente é difícil tratar. É uma patologia complexa, com tratamento muitas das vezes prolongado, demorado e complexo e com muitas recidivas. Portanto, sim, dermatologia. E qual é o tratamento ideal? O tratamento ideal vai depender naturalmente do quão grave é a dermatite perioral. Existem vários estadios, desde o ligeiro, moderado e grave, mas começa por medidas gerais. As medidas gerais são naturalmente evitar o que está a causar a dermatite perioral. Falamos naturalmente de skincare desadequado, produtos que são realmente demasiado ricos e aquilo como acabámos de falar e que são desadequados a este tipo de... O exemplo da vaselina, por exemplo, ou cremes novos. Às vezes temos casos de dermatite perioral em pessoas que começaram uma nova rotina de skincare ou compraram uma nova maquilhagem, portanto evitar esses produtos ou os novos produtos que foram introduzidos no skincare. Coisas como, por exemplo, parar o corticoide que se está a fazer, porque uma das causas da dermatite perioral, que eu não referi, é o uso tópico as pessoas costumam dizer cortisona. Sim. Isso é uma das causas de desenvolvimento, mas também de agravamento da dermatite perioral. Mas normalmente estão a aplicar esse corticoide para tratar a tal vermelhidão que surge, não é? Exatamente. Em alguns casos sim, em outros casos são pessoas que têm outro tipo de patologia cutânea e que estão a tratar, por exemplo, um eczema, estão a tratar com o seu corticoide de forma correta. A consequência disso é que surge a dermatite perioral. Exatamente. Depois, adaptar o skincare, e o skincare deve ser mesmo minimalista, e eu digo sempre aos meus pacientes que no livro de dermatologia diz terapia zero, e terapia zero é parar com tudo, é só fazer uma limpeza suave com água micelar da pele e hidratar o menos possível a pele. Mas cada vez menos fazemos isso, porque é naturalmente necessário continuar a hidratar a pele, claro, mas de forma adaptada e usarmos hidratantes mais fluidos, menos ricos, e usar o protetor solar, que aí também deve ser fluido. Portanto, adaptar o skincare, mas ser um skincare muito minimalista. Depois,
Coisas gerais, como, por exemplo, medidas gerais como aquilo que falámos já, de evitar as pastas dentíficas com flúor, lavar o rosto depois da higiene dentária. Coisas que podemos fazer em casa, tão simples como usarmos uma compressa fria com chá de camomila ou chá preto, que tem excelentes propriedades anti-inflamatórias, e depois passando ao tratamento médico, por assim dizer. Nos casos mais leves, nós podemos tratar de forma tópica, com cremes, que são prescritos pelo dermatologista, e casos mais graves já com terapêutica oral, comprimidos, medicação sistémica. E é curioso que a dermatite perioral, como não podemos tratar com corticoide, nós vamos ter que ir buscar outros fármacos com propriedades anti-inflamatórias para tratarmos então esta patologia. E nós usamos alguns tratamentos tópicos que também são usados no acne ou na rosácea, curiosamente. Falámos, vou dar exemplos, o Astazelaic, o metronidazol, eritromicina, claritromicina, pronto, também antibióticos, e as pessoas ficam sempre muito admiradas quando dizem: mas isto é um antibiótico, eu tenho uma infecção. Não, não temos uma infecção, é uma inflamação, só que nós não podemos usar corticoide, temos que ir buscar estas propriedades anti-inflamatórias a outros fármacos. Depois, em termos sistémicos, também, casos mais graves, vamos tratar com antibióticos também classicamente usados no acne e na rosácea. Mas este manuseamento destes antibióticos é importante saber fazê-lo, porque a dermatite perioral é altamente, em alguns casos, extremamente resistente ao tratamento e, portanto, vamos ter que fazer ciclos relativamente longos de tratamento com antibióticos tópicos e orais. Claro. Portanto, é preciso também esta comunicação com o paciente, explicar-lhes de que é que se trata, explicar-lhes que a doença provavelmente não vai melhorar nas primeiras semanas, que pode demorar algum tempo até começarmos a ver uma melhoria dos sintomas, e acompanhar o paciente neste trajeto, digamos assim. Portanto, é preciso ter alguma paciência e esperar até se começar a ver resultados. Sim, até porque na maioria dos casos há uma grande resistência por parte dos pacientes a aceitarem quando se lhes diz: tem que deixar de usar os seus cremes, tem que deixar de usar maquilhagem. Eu tenho muitas pacientes que me dizem: doutora, eu não consigo trabalhar sem maquilhagem. E eu compreendo isso. Sim, claro. Só que realmente, se não tivermos também estas medidas gerais, como evitar o uso de cosméticos, vamos protelar todo este processo de melhoria da patologia. Portanto, tem muito a ver com esta comunicação médico-doente. É importante que o paciente perceba que até, por exemplo, o uso de corticoide é muito característico na dermatite perioral. As pessoas já vêm, muitos dos pacientes chegam à consulta já a fazer o corticoide tópico, e as pessoas descrevem que, quando começaram a fazer o corticoide, houve uma grande melhoria dos sintomas. E isso é muito característico. Realmente, nos primeiros dias de tratamento, a dermatite perioral fica melhor com o corticoide. Só que depois vemos aquilo que nós chamamos de efeito rebound, ou seja, agravamento dos sintomas, e vai fazer com que a patologia seja ainda mais difícil e resistente ao tratamento. E, portanto, mesmo a suspender o corticoide, como eu falei que era importantíssimo fazer, não pode ser feito de qualquer forma. Muitas vezes temos que fazer o desmame do corticoide, senão vai haver aí um chamado flare ou agravamento. Portanto, esta gestão de explicar ao paciente o que deve fazer nas medidas gerais do seu skincare, o explicar que vai ter que parar de fazer o corticoide, que ele achava que até estava a ajudar numa fase inicial, e também o uso tópico de fármacos e oral. Isto é uma gestão muito difícil, complicada, que requer simplesmente tempo e paciência, esta comunicação médico-doente. Claro que é fundamental. É fundamental. Mas há uma cura. Há uma cura. É claro que existem casos, há pessoas que têm um curso da doença crónica ou recidivante, ou seja, pessoas que se calhar estão bem durante muitos anos e se calhar depois num novo período de mais stress. Vão ter alguns picos. Ou às vezes alterações hormonais como a gravidez ou aquela situação perimenopausa em que pode voltar a aparecer, mas as pessoas aí nesse caso já estão muito bem precavidas, já sabem identificar de que é que se trata, e o tratamento é começado numa fase muito mais inicial e, portanto, é muito mais eficaz. Mas há cura, nós conseguimos reverter completamente os sintomas e os sinais, mas pode recidivar, pode voltar. Claro. Existem, ou quais são as complicações se esta condição não for tratada adequadamente? As complicações são naturalmente os sintomas que os pacientes descrevem que incomodam, nomeadamente o que falou já, o prurido, a sensação de ardor, de queimação, picada, a sensação da pele repuxar, de estar extremamente seca. Causa muito mal-estar. Causa mal-estar, naturalmente, e depois as consequências na saúde mental, na autoestima e no bem-estar geral das pessoas que são afetadas.
em alguns casos, com consequências mesmo graves, e nesses casos nós recorremos muitas vezes à ajuda também, ao apoio por parte de psicologia ou até de psiquiatria, até porque muitas das vezes são pessoas que, na sua vida pessoal ou profissional, estão a atravessar uma fase mais difícil. Portanto, temos sempre que ver o paciente como um todo e as consequências são físicas, mas não só físicas. Claro. A exposição solar, são pessoas que, se surgir a dermatite perioral nesta altura de verão e houver férias marcadas, a exposição, ir à praia, ir à piscina, o que é recomendado? É recomendado sempre, ao contrário do que diz o livro de dermatologia, que diz terapia zero, e temos que ver isso sempre de forma crítica, as pessoas que têm dermatite perioral devem continuar a usar o protetor solar. Só que têm que optar por texturas fluídas, portanto, aqueles protetores com aquela textura mais espessa, que deixam ficar a pele completamente branca, devemos evitar, portanto, texturas fluídas. E também vou atrever-me a dizer que o sol não tem uma consequência negativa na dermatite perioral. Eu não estou a dizer a ninguém para apanhar sol para tratar a dermatite perioral, mas os efeitos anti-inflamatórios do sol, que são conhecidos, e nós usamos-los muitas vezes para tratar em contexto hospitalar com a fototerapia outras patologias da pele, os efeitos anti-inflamatórios do sol parecem ter um efeito positivo na dermatite perioral. Claro. Mas usar protetor solar. Sim, claro, sem dúvida alguma, não é? E existe alguma relação, também dos casos que têm acompanhado, Sra. Doutora, da dermatite perioral com outros problemas de saúde? Não. A dermatite perioral parece associar só àquilo que nós falamos e ela restringe-se à pele. Ela, em alguns casos, pode levar à blefarite, que é um atingimento aqui na região do olho, e nós mandamos os pacientes para oftalmologia, mas ela não afeta qualquer outro órgão e não está associada a outro tipo de patologias, de doenças. Portanto, para tentar acompanhar também o percurso dos doentes, muitas vezes surgem com esta condição com o médico de família, não é? Normalmente a porta de entrada, e depois são encaminhados para dermatologia, é isso que acontece? Sim, a grande maioria dos casos, sim. E muito bem, não é? Nós, quando temos um problema urgente, devemos recorrer ao médico de família, e a verdade é que há muitos médicos de família que já conhecem a dermatite perioral e que começam por tratar de forma muito correta a dermatite perioral e nos reencaminham os casos mais complexos. Outros casos, pronto, em que realmente há aquela situação em que se recorre ao médico de família e não é feito este diagnóstico correto logo desde o início, até porque a dermatite perioral tem muitas formas de apresentação e há as tais formas atípicas que até para um dermatologista experiente são um desafio diagnóstico, não é? Mas o caminho é normalmente este, ou o paciente se automedica, também existem muitos casos em que o paciente se automedica, ou que recorre à farmácia, ou que recorre primeiro ao médico de família e depois, sim, recorre ao dermatologista. Ou também há muitos casos de pacientes que já recorreram a muitos dermatologistas porque por este curso demorado e tratamento difícil e demorado que tem a dermatite perioral. Como falávamos, é preciso alguma resiliência e paciência, não é? Para ver resultados, não só logo no primeiro mês, nem segundo, imagino eu que ainda vai demorar algum tempo, não é? Até ver os primeiros resultados. Acho que ficamos aqui com o essencial da dermatite perioral e deixava agora estes últimos minutinhos para algumas indicações também, já que a Sra. Doutora está cá no nosso consultório, para a rotina de skincare. O que é que todos nós podemos fazer, apelando um bocadinho a esta terapia zero, não é? Dando o melhor à nossa pele, que é dar à nossa saúde também. Certo. Portanto, falando de pessoas que não têm patologia, exatamente, não é? Exatamente. É importante realmente perceber que nós somos confrontados hoje em dia com demasiada informação, demasiados produtos. É muito fácil ficar confuso com qual será a rotina de skincare mais correta e eu quero dizer que para uma pele saudável e sobretudo para uma pele jovem, a rotina deve ser minimalista e pode ser minimalista. Nós temos que ter noção que há passos que são comuns a toda a gente e estamos a falar da limpeza suave do rosto, estamos a falar naturalmente do uso, vou falar da rotina da manhã, limpeza suave do rosto, a aplicação de um creme hidratante que nos vai, no fundo, nutrir a pele, mas também dar nutrientes que a vão proteger para as agressões a que a pele está sujeita durante o dia, nomeadamente a radiação ultravioleta e a própria poluição. E este creme hidratante dia já pode conter antioxidantes, que nos ajudam nessas funções que eu acabei de dizer, e depois o protetor solar, que deve ser aplicado, como nós defendemos, ao longo de todo o ano e em quantidade suficiente. Isto para uma pele
sem patologia é perfeitamente suficiente. Depois, à noite, também para uma pele sem patologia, em que ainda não há aquele cuidado de querermos algo que seja anti-envelhecimento, vamos, no fundo, também fazer a limpeza da pele, que é muito importante à noite. Porquê? Porque nós vamos remover todas as partículas com as quais a nossa pele esteve em contacto durante o dia, e essa limpeza deve ser suave, também não vamos danificar a barreira cutânea. Depois aplicar um creme de noite, e há muito aquela questão, será que o creme de noite deve ser diferente do creme de dia? Na maioria das situações eu diria que pode ser diferente, porque o creme de noite pode ter uma textura mais rica, porque a hidratação vai ser mais prolongada durante a noite. E isso, à partida, será suficiente. Depois, para quem tem preocupações especiais, nomeadamente anti-envelhecimento ou tem patologias, como, por exemplo, o acne, vou limitar-me a dar o exemplo do acne, aí sim nós podemos acrescentar princípios ativos. E estes princípios ativos podem vir na forma de sérum, que vai ser aplicado, então, depois da limpeza e antes do creme hidratante, ou podem vir também no próprio creme hidratante de noite, que muitos cremes hidratantes de noite já têm, não é, princípios ativos já de tratamento. Portanto, é uma rotina simples, acessível a todas as pessoas e que toda a gente que deve fazer, toda a gente deve cuidar da pele. E eu ainda vejo muitas pessoas, quando eu recomendo 2 cremes de manhã e 2 cremes à noite no consultório, ficam chocados como é que vão conseguir pôr 2 cremes diferentes. Portanto, é possível fazer isto e sendo na mesma minimalista, e para que tenhamos uma pele mais bonita e saudável. Claro. Isso é o ideal, mas depois também temos o oposto e temos visto várias notícias até de muitas crianças, porque ainda são crianças com 10, 11, 12 anos, já a tratarem da sua pele, não com 2 de manhã e 2 à noite, mas já outros cremes e bastante maquilhagem. Há alguma preocupação também do ponto de vista clínico, dermatologicamente falando? Há muitas preocupações. Nós, dermatologistas, estamos muito preocupados com esta tendência da cosmeticorexia nas crianças, que é este uso exagerado, abusivo e incorreto de skincare. Nós vemos consequências não só na própria pele das crianças, Sim, claro. Casos de acne, aparecimento de novo de acne, o agravamento de um acne pré-existente, até rosácea. Eu vejo que cada vez mais cedo o diagnóstico de rosácea devido a este skincare abusivo, eczemas de contacto irritativos, por vezes até queimaduras, e depois as consequências a nível da saúde mental. Crianças extremamente frustradas, ansiosas, porque apesar destas rotinas de skincare extremamente complexas e que prometem uma pele ideal, apesar de tudo isso, elas não conseguem obter a pele ideal, muito pelo contrário, veem o agravamento do estado da sua pele com o uso destes cosméticos todos. E é um problema muito frequente, cada vez mais frequente, preocupa-nos mesmo muito. Eu tenho, por vezes, crianças de 10 anos que vão ao meu consultório que usam 10 sérums de manhã e 15 sérums diferentes à noite, que trazem necessários e que me põem em cima da mesa 2 necessários cheios de produtos, e tenho pais que me pedem, por favor, porque já não conseguem controlar a compra excessiva, abusiva de skincare, produtos de skincare por parte dos filhos. Ainda bem que abordamos também este assunto, a fechar esta primeira parte do consultório. Agradeço imenso a sua presença, Sra. Doutora. Obrigada, muito obrigada mais uma vez por estas dicas tão fundamentais. Vamos agora ouvir as dúvidas também dos nossos telespectadores. Doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista, aqui a ajudar-nos então neste